Graça e paz a todos, canal Alicerce da Fé chegando até você com mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero introduzir uma pergunta muito interessante para você, para que a gente possa refletir aqui. O que torna o nosso relacionamento com Deus real no dia a dia? Primeiramente, por que essa pergunta ela é importante? Ela é importante porque eu vejo que tem muitas pessoas que acham que a experiência com Deus é uma experiência racional, uma experiência do conhecimento apenas. Como consequência, o indivíduo não consegue sentir a relação dele com Deus. E por não sentir, ele pensa que ela não é real. Ele pensa que é simplesmente um ato formal no qual ele estabelece que crê em algumas coisas, mas não consegue transformar aquilo que ele crê em caráter e conteúdo de vida. Portanto, ele não consegue viver na prática a sua fé. E essa é uma das mentiras do diabo, uma das mentiras patrocinadas por intelectuais, seja ateus, seja filósofos, sejam pessoas ditas do pensamento, da área do pensamento, que tentam nos fazer entender que a fé é um ato simplesmente racional, ou seja, nós não conseguimos sentir nada em relação à nossa fé. Obviamente que ela tem o lado racional, é preciso deixar bem claro que a nossa fé ela não se baseia nos sentimentos, ela não tem como base aquilo que você sente, não tem como base as suas emoções. Você uma vez ouviu a palavra, você creu na palavra e essa consciência que te surgiu na forma de uma convicção que você pode traduzi-la em um enunciado racional, em termos de frases, de palavras, ou seja, a fé ela passa pelo processo cognitivo, mas ela não para aí. Ela tem o seu componente emotivo também. E eu quero falar sobre isso nesta oportunidade, nesse vídeo. Primeiramente, se a fé ela fosse simplesmente um ato racional que você estabeleceu, você de fato não conseguiria diferenciá-la de uma ideologia que você crê, você não conseguiria diferenciá-la de uma experiência filosófica, onde você crê numa doutrina filosófica e pronto. A nossa fé ela não é filosofia, não é ideologia. Ela ultrapassa todas essas cadeias do pensamento. E o que torna a nossa fé real no dia a dia, e já respondendo a pergunta, por que o nosso relacionamento com Deus é real no dia a dia, são as experiências com Deus. Ter experiências com Deus não foi privilégio dos apóstolos simplesmente, dos profetas do Antigo Testamento, nada disso. Ter experiências com Deus é um direito de todo filho de Deus. Com certeza, se você realmente busca um relacionamento com Deus, Deus há de se manifestar no seu dia a dia. É lógico que vai requerer que você tenha uma sensibilidade para que você consiga perceber a presença dele no dia a dia. E diga-se de passagem, as experiências com Deus frequentemente são muito sutis. Você não vai ver muito estardalhaço, muitos shows, muito teatro de Deus, não. Tem até um amigo meu que diz assim, Deus só fala o suficiente para a caminhada, porque de fato nós andamos pela fé. Então, ter experiências com Deus e as experiências com Deus é o que torna o nosso relacionamento com Deus no dia a dia. E tem muitas pessoas que dizem que a fé ela deve se basear simplesmente na palavra
e não nos sentimentos. Isso é verdade? Com certeza é verdade. Mas se você crê e busca experiências com Deus, uma das experiências mais elementares que a fé vai te trazer são sentimentos, ainda que sejam sentimentos sutis. Como eu disse, tem muitas pessoas que querem estardalhaços, grandes manifestações, anjo descendo do céu te falando alguma coisa. Nem sempre isso acontece. Na verdade, pouquíssimas vezes isso acontece. Na maioria das vezes são experiências sutis. Por exemplo, os 2 discípulos no caminho de Emaús é uma experiência muito comentada e muitas pessoas já leram, obviamente, o texto, está lá em Lucas. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus chegou e aproximou deles e começou a conversar, depois que Jesus se manifestou e foi embora, eles disseram assim: bem que ardia os nossos corações quando ele nos expunha as Escrituras. Esse ato dos discípulos sentirem o fogo de Deus no coração deles, esses 2 discípulos, deles estarem ali desejosos de ouvir mais de Jesus, sendo tocados com o coração cheio de alegria, esse sentimento gostoso de comunhão com esse até então estranho. E a palavra é uma experiência com Deus. E se você não considerar essas experiências sutis, você vai achar que de fato a caminhada de fé, ela não produz sentimentos, mas ela produz sentimentos. Vou trazer aqui um versículo bem interessante para que a gente possa entender. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a seguir. Portanto, se há algum conforto em Cristo, olha só, conforto, trata-se de uma experiência que pode ser sentida. Se há alguma consolação de amor, mais uma vez aqui, uma experiência que pode passar pelo campo psicológico, pelos sentimentos. Se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Olha só que interessante. Entranháveis, ou seja, algo que está na vísceras, que está lá no profundo do seu ser. Afetos tem totalmente a ver com sentimentos de amor, de alegria, de presença. Tudo isso a experiência com Deus nos proporciona. E o apóstolo continua, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, ou seja, é algo que ele experimentava, essas emoções, esses sentimentos de conforto, de consolação, de entranháveis afeto, e ele queria que os crentes sentissem da mesma forma. Portanto, eu creio que de fato o Senhor, ele atenta para essa necessidade que nós temos, a necessidade psicológica de sentirmos a presença dele. Nesse dia, por exemplo, eu tive essas experiências de um sentir bem suave, bem tranquilo da parte do Senhor, pelo Espírito Santo, quer em oração, quer em leitura da palavra. Isso é maravilhoso e é o que torna a nossa caminhada de fé uma experiência real. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nos proporcione cada dia mais experiências com Ele e que passem essas experiências por sentir, pelo sentimento de alegria, de presença, de compaixão, por um sentimento que vai de encontro com aquilo que Ele tem para nós.